Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Assincast, o podcast exclusivo aqui da CI de Mafra, né, da nossa região aqui, trazendo muita informação para você, né, empresário, para você colaborador, cidadão aqui de Mafra, da nossa região, seja muito bem-vindo. E hoje aqui do meu lado, né, representando aí o diretor, aliás, o presidente Maurício aqui, hoje representando o senhor notário, diretor de projetos. Seja muito bem-vindo, tudo certo contigo? Tudo certo. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, especialmente recebendo o Elson Otto, que é o presidente da FACISC. A associação se sente gratificada com a sua visita. É uma alegria muito grande que você esteja conosco. Perfeito, exatamente. Como o senhor notário já disse, então hoje aqui o nosso convidado, né, temos aí a honra, né, de recebê-lo aqui na nossa cidade. Então seja muito bem-vindo o nosso presidente da FACISC, senhor Otto. Tudo certo? Tudo certo. Quero imediatamente agradecer essa oportunidade e dizer de quanto é importante a comunicação. Sem comunicação não existe entendimento. E mais uma vez assim, dá um exemplo para o empreendedor, para o seu associado, de que fato nós temos que participar, nos comunicar e assim a gente conseguir evoluir cada dia mais. Perfeito, perfeito. Bom, seja muito bem-vindo, né, presidente? A gente fica muito honrado, como eu disse, né, com a sua participação aqui hoje. É muito legal a gente poder trocar essa ideia. Concordo plenamente, inclusive, aí com a sua introdução aí, que a comunicação é muito importante e, inclusive, é todo o princípio que foi, inclusive, criado esse podcast, para trazer, inclusive, cada vez mais informação, né, para os empresários e toda a população. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar, a gente gosta de saber um pouquinho também antes, né, do profissional certo. Ali, de como iniciou, né? E aí depois a gente entender como a FACISC funciona, né? A gente gostaria de saber um pouquinho da tua trajetória até que se tornasse presidente hoje. Ok. Então, eu sou natural lá da cidade de Palmitos. Palmitos fica lá no extremo oeste. É uma cidade que tem 16 mil habitantes, mas 84% do movimento econômico da cidade de Palmitos é do agronegócio. Palmitos hoje é o maior produtor de frango, o quinto em suíno, o sexto em gado de corte do estado. Também se destaca na plantação de noz pescã, nozes, e isso tudo é reflexo do trabalho coletivo muito fortalecido pelas associações, pelo sistema cooperativo. Então hoje Palmitos se destaca. E eu iniciei a minha jornada no associativismo justamente lá na Associação Empresarial de Palmitos, a qual há 33 anos eu participo da diretoria Interruptos. Já existiram vários cargos dentro da associação empresarial, sempre de um trabalho voluntário, a exemplo daqui do Notari, a exemplo de vários, como o presidente Maurício, o Antônio Tibusca, que eu conheço muito também, a Valquíria também, vários diretores que fazem esse trabalho voluntário. E também estou há 12 anos na FACISC. A FACISC hoje é a Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina. Ela conta hoje com 149 associações empresariais, mas ela está presente em 258 municípios do nosso estado. Também temos associados em 289 municípios, ou seja, falta apenas 6 municípios para que nós tenhamos um associado, ou seja, dos 295 municípios do nosso estado. Hoje, de fato, somos o maior sistema empresarial voluntário do estado de Santa Catarina. A FACISC é a maior representatividade do setor produtivo catarinense. Ela, de fato, representa e defende a indústria, o comércio, a prestação de serviço, os profissionais liberais, o agronegócio, o turismo. Ou seja, aquela empresa que tem CNPJ e faz negócio, a FACISC defende e representa. Perfeito. E hoje a FACISC está contando com 46.599 empresas associadas ao nosso sistema. E nós somos distribuídos em 12 regionais. Então nós estamos hoje aqui no Planalto Norte, que nós vamos ter a nossa plenária. Também à tarde vamos ter a conexão para a nossa equipe interna de todas as associações presentes que correspondem a essa regional. Perfeito, perfeito. Bom, a gente, como o senhor já trouxe, vamos falar sobre a plenária, vamos falar também sobre a conexão FACISC, vamos falar sobre esses dois
projetos, enfim. Mas eu gostaria de saber, só antes da gente entrar nesses assuntos, que eu acho que é muito importante isso, principalmente vindo do senhor, essa questão que o senhor trouxe ali já de 33 anos, né, que o senhor comentou, já de estar participando do associativismo e hoje estar como presidente, né, sendo empresário e fazendo toda essa parte voluntária aí. Qual é a importância disso, por exemplo? Porque em algum momento o senhor pensou, olha, eu preciso estar à frente disso, né? Eu gosto de citar isso porque acho que, inclusive, o papel da Assim, fazendo toda, né, essa conexão, como diz, é principalmente trazer o empresário para que tome frente, para que entenda, para que, né? Então, da visão do senhor, o que motivou isso, né? O que motivou o senhor hoje estar fazendo toda essa parte aí, estando à frente da FACISC, e o que o senhor falaria, né? Fala para o empresário mesmo, inclusive daí falando um pouco sobre Assim, né? Patrick, ótima pergunta, ótimo relato seu. Eu acredito no associativismo, na força do associativismo, pela transformação que o associativismo faz em nossas cidades e em nosso estado. Eu vou pegar um exemplo lá da minha cidade de Palmitos. Nós temos núcleos setoriais e o núcleo setoriais identificou que nós precisávamos construir um frigorífico para o abate, tanto de ave, de suínos e de gado de corte. O núcleo, no caso, ainda. O núcleo. Olha só. E hoje já está em funcionamento há 2 anos. O núcleo foi responsável pela criação do frigorífico de Palmitos, que hoje abate suínos e gado de corte e caprinos. E já está comercializando para o estado todo. São 128 sócios e 4 cooperativas participando disso aí. Mas se não bastasse isso, o núcleo do jovem, o núcleo da mulher empresária, fizeram uma visita técnica até a cidade de São Carlos, onde está a matriz da Algocha. O Algocha é uma fábrica de confecção masculina. Após essa visita, há 90 dias, a Algocha se instalou em Palmitos e está empregando hoje 350 pessoas. Isso é um reflexo da visita técnica dos núcleos setoriais. Através do núcleo de investimento da Associação Empresarial de Palmitos, também se identificou a possibilidade de fazer plantio de eucalipto, mas constataram que investir em noz pescã, em nozes, no plantio, dá muito mais lucro. E daqui 2 anos, Palmitos vai ser o maior produtor de nozes do Brasil. Olha só. Tá. Então você tem que ter o espírito associativista, né? Você, quando senta numa mesa para conversar com várias pessoas, você sempre tem que trazer ideias construtivas e nunca ideias de confronto. Você sempre tem que pensar no coletivo, até porque no associativismo não existe uma única pessoa. O associativismo é feito de várias pessoas. Você tem que pensar na sua cidade, no desenvolvimento da sua cidade, independente do número de população. Mas nós defendemos que cada vez mais nós temos que ter uma infraestrutura adequada, uma saúde, uma educação justa e correta para todo cidadão da nossa sociedade, e o associativismo transforma isso em realidade. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando de outros exemplos que os núcleos setoriais, que o ano que vem vão comemorar 35 anos de existência aqui em Santa Catarina, um programa que veio da Alemanha, que é um grande sucesso, onde as pessoas, os empresários, os empreendedores sentam junto e discutem o que é melhor para o seu negócio, o que nós precisamos fortalecer no nosso negócio, dar lucratividade para as empresas, consequentemente nós vamos gerar mais emprego, mais renda, mais imposto, e o município com isso cresce. Então, não é vindo uma empresa de fora se instalando que não. Nós temos que fortalecer quem mora na sua cidade. E o associativismo tem uma grande responsabilidade, de fato, ele transforma. Perfeito, perfeito. Bom, gostaria de saber um pouquinho aqui da parte também do seu notário, e que a gente possa também fazer uma introdução do que seria também hoje para Assim, né? Ter aí hoje a presença, né, do presidente Otto no Conexão, né? No Conexão FACISC, do que seria para a gente poder fazer essa conexão também, para que depois a gente entenda ali da parte do presidente. Ok.
Veja só, quando a gente fala sobre associativismo, a gente tem que estender esse conceito para o estado de Santa Catarina todo. E os núcleos são a base desse desenvolvimento. Lá atrás, quando os núcleos vieram, como o Otto falou, via uma oportunidade de troca de tecnologia com a RAM Westkâmara, lá da Alemanha, de Munique. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar lá conhecendo isso. A gente trouxe uma metodologia que permitiu que empresas do mesmo ramo se reunissem, não na condição de concorrentes, sim de desenvolvedores de oportunidades, para trazer para o associativismo um resultado. E nós que pertencemos ao sistema FACISC, a Associação de Mafra, que tem esse cuidado de estar sempre inteirada com o sistema associativismo, vê a oportunidade de, na conexão e no encontro aqui com o Otto, do crescimento das oportunidades que a FACISC oferece. A gente vai se aprofundar nisso, conhecer melhor todas as metodologias e aplicar aqui para trazer aos associados oportunidades novas e condições novas de poder aproveitar aquilo que está sendo disponibilizado pela FACISC. É isso aí. Perfeito. Eu ia trazer agora após essa introdução do seu notário, justamente isso. Aí para a FACISC com a ASSIM, a importância, por exemplo, até falando desse evento hoje, o que seria a conexão, como isso funciona de fato, presidente? O notário foi muito feliz. E uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre o sentimento de pertencimento, que ele é verdadeiro e real. Mas, de fato, de quem que é a FACISC? A FACISC é do associado, das 46 mil empresas. Esses são os donos. A diretoria é composta com voluntários e é exigido uma única coisa no estatuto: ter sido presidente de uma associação empresarial. Então, como eu fui presidente da Associação Empresarial de Palmitos, certo, eu tive essa oportunidade de estar como presidente. A única regra que é existido é isso aí: você tem que ter sido presidente de uma associação. Certo. Para participar da diretoria, de estar como presidente também. E a importância disso aí, porque a FACISC, ela representa, ela defende o empreendedor, mas defende também as causas dos municípios. Ela também faz capacitação para o seu empresariado, também leva o conhecimento, também leva novas oportunidades de negócio. E a gente tem uma linha de defesa e de representatividade em várias questões, tanto da infraestrutura, como da saúde, como a falta de energia, como a reforma tributária, como a jornada de trabalho, outras questões que estão envolvendo, principalmente a cada 30 dias a gente é surpreendido com um novo imposto, uma nova regulamentação, uma nova norma, e isso a FACISC tem que defender seus empresários. Nós somos a favor de uma tributação justa, de uma infraestrutura adequada, de liberdade econômica, de liberdade de expressão. Somos a favorável que a justiça seja uma justiça correta e justa para todos, tá? Porque atualmente é uma insegurança jurídica muito grande no nosso país que nós estamos atravessando. E nós somos totalmente a favor da democracia. Perfeito. E por isso que a FACISC sempre tem, nesse primeiro semestre, Patrick, nós tivemos 89 posicionamentos a favor ou contra, em defesa do empreendedor e em defesa da comunidade como tal. Porque o empresário, ele convive na sua comunidade. Por isso que a gente tem uma relação muito grande com o atual governo do Estado. A gente consegue dialogar diariamente com os seus secretários. E, infelizmente, nós somos um pouco distante de Brasília. Nós temos que nos aproximar, nós temos que levar as demandas do setor produtivo catarinense até Brasília e defender e cobrar de uma forma organizada, de uma forma que todos sentam numa mesa e procuram a solução melhor para cada demanda, cada pleito que nós, através da nossa cartilha de voz única, a gente leva até os poderes constituídos. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente, é importantíssimo, inclusive, Isso com certeza vai ressoar, lá no empresário, Porque nada mais justo que realmente ser
né, quem gera o emprego, né, quem faz toda essa economia tá girando ali, empregos, né? Então com certeza muito justo mesmo. Bom, falando agora um pouquinho da plenária, também não sei se de repente o senhor Natário quer comentar um pouquinho antes da gente passar a palavra também para o presidente, falando um pouquinho sobre a plenária aqui, aí trazendo o segmento do agronegócio, né? Da onde surgiu essa necessidade também, como funciona esse movimento. Veja bem, a oportunidade que a plenária traz de trabalhar o agronegócio, ela tem a ver com a nossa condição aqui na região de sermos muito vocacionados para o agronegócio. Nós somos uma região que tem alta produção de soja, de milho, nós temos frigorífico aqui próximo em Itaiópolis, né? E quando a gente fala em regional, a estrutura da FACISC é dividida em regiões e cada região tem um VP regional, um vice-presidente regional, que coordena essa atividade. No nosso caso aqui é o Reinaldo, amigo nosso de Canoinhas, empresário em Canoinhas, que faz essa conexão toda entre nós para trazer a discussão nesse momento das demandas que tem dentro da nossa região, especificamente dentro do agro. A FACISC tem essa preocupação, e é muito acentuada no que o Otto fala, de a gente reconhecer o agro como a importância que tem, a contribuição que ele dá em toda a economia, não só regional, mas do país. E a oportunidade que nós temos hoje é exatamente de ver quais as demandas que tem e criar alternativas para a gente, através da FACISC, com a sua representatividade, a sua força, o seu acesso, interferir, ajudar e resolver questões junto ao governo e aquilo que precisa dentro das nossas demandas. Esse é o grande propósito que nós temos agora, neste momento, fazendo a nossa plenária regional, mas, além disso, temos assuntos locais, onde cada um traz as suas demandas e a gente discute com o Otto, cria as alternativas, e temos o privilégio de dizer que ele conduz essa representatividade assim, com bastante energia, bastante cuidado, buscando as soluções que a gente precisa. Perfeito. Obrigado, Natário. Só antes do presidente falar, brevemente eu seria o seguinte, o viador, essa seria também um dos intuitos, né, da plenária, sentir o que está faltando? Exatamente, ouvir as dores e, em conjunto, nós temos que resolver situações. Perfeito. Não podemos só lamentar, nós temos que procurar novas alternativas, novas oportunidades, e nós temos que fortalecer o nosso negócio. Então, hoje estará aqui o nosso diretor do agro e assuntos de ferrovias, porque nós precisamos ter ferrovias, dá para transportar toda a nossa produção, porque é muito mais econômico, né? E o mapa do agronegócio será apresentado. Há 2 meses atrás, a federação fez um estudo, através do nosso Centro de Inteligência Estratégica do Agro. E, para a surpresa de todos nós, 40% do CNPJ do Estado é voltado ao agro, direta ou indiretamente, desde a produção de proteína animais, de grãos, como também de implementos, de máquinas, uma série de atividade logística, de transporte, tudo é voltado ao agro. E, aliás, quando a gente fala em agro, o agro está vindo num crescimento fantástico. Tem alguns setores da indústria e de comércio que vão ter muita dificuldade, vão diminuir o seu potencial, mas o agro, com certeza, vai crescer muito. Então, é uma atividade que corresponde a 40% do CNPJ, que corresponde também a maior exportação, é do agronegócio. Então, causa muita produção, muito emprego. O agro emprega muita gente, né? Sobre todos os aspectos. E é uma atividade econômica muito importante, não só para Santa Catarina, mas para o país inteiro. Então, por isso que a gente está nessa dedicação de fortalecer cada vez mais o agro, de incentivar as nossas associações empresariais, de estar junto com o agro, de se somar e de ter confronto com sindicatos, com outras pessoas que defendem o agro. Não, o agro é negócio. Se é negócio, a nossa federação, as nossas associações defendem e representam. Até porque muitos que trabalham no agro são associados das nossas associações.
E aí hoje a gente vai poder discutir e ver os números reais aqui da região e de Mafra também, porque nós temos a capacidade de fazer esse estudo por município, por associação. E a gente se surpreende o quanto o agro transforma. E esses dados econômicos que a gente vai apresentar são dados reais, através da nota fiscal emitido, né? E a gente acredita que ainda é bem maior do que esses números. Então, a oportunidade de todo o associado aqui de Mafra participar dessa plenária, de ouvir, de sugerir, até mesmo da melhoria ou até mesmo crítica construtiva que nós temos que fortalecer e ter uma pauta bem forte e levar junto aos poderes constituídos. Perfeito, perfeito. Bom, queria te fazer uma pergunta aí, não seria um tanto quanto pessoal, mas acredito que ele no final ali da minha oração o senhor vai entender qual é o sentido. Estando numa posição como a do senhor, né, de presidente, geralmente as pessoas que têm esse intuito de estar indo para uma posição de extrema responsabilidade, elas têm sempre ali a questão de deixar um legado, né? Certo. De ter um legado, buscar algo que realmente impacte de alguma forma, né? Uhum. Obviamente positivamente. Quando o senhor decidiu de estar à frente da presidência, qual foi uma das talvez, não digo que seria algo que estava ali com alguma baixa, algum defeito, algo que precisaria ser mudado, algo nesse sentido, mas o que o senhor viu qual seria o ponto que o senhor hoje mais se concentra? Qual é hoje, no âmbito geral, né, falando de Santa Catarina, o que o senhor vê que mais precisa ser acelerado esse processo? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, a nossa diretoria ela está em cima de 3 pilares: simplicidade, objetividade e resultado. Nós, como federação, precisamos dar resultado para as nossas associações empresariais e para o nosso dono, que são as 46 mil empresas. Precisamos dar resultado. Nós precisamos fortalecer o negócio do associado. Tá? O primeiro ano do meu mandato foi levar a todo o Estado o sentimento de pertencimento verdadeiro e real que o sistema Facinski é do associado. Não é porque está em Florianópolis a sede que seja só de Florianópolis ou da Grande Florianópolis. Não. E eu trato a associação pequena, média, grande, presidente das associações, tudo por igual. E esse ano é o ano da participação. Então, esse ano eu estou convidando as associações, os empresários a participar mais das causas dos municípios, as causas da sua cidade, as causas que elas representam o impacto na sua economia, as causas regionais, principalmente na questão de infraestrutura, as causas nacionais que impactam diretamente no dia a dia da sua empresa e da sua comunidade. Então, estou convidando a todos, que é um momento de mobilização, é um momento de engajamento. A pandemia nos deixou muito em casa, ela nos deixou muito individualista, e hoje nós estamos muito nos ambientes de redes sociais e estamos pouco participando dos interesses da comunidade. Não é esperar que o prefeito, que o vereador, que o presidente da associação, que o vizinho, que o seu amigo faça a sua parte. Não. Nós temos que nos mobilizar de uma forma organizada, ter estratégia e principalmente participação. Nós temos que sair de fato da zona de conforto e voltar a fazer aquilo que nós fazíamos. Cobrar, ter posicionamento, fazer enfrentamento quando necessário for, nas discussões das novas leis, da nova tributação, sempre de forma educada e organizada, mas nós temos que se envolver mais nos assuntos da nossa comunidade, do nosso estado e do nosso país. Sem participação, alguém vai tomar o nosso lugar. E muitas vezes a gente só fica reclamando, fica tentando arrumar culpados, quando na verdade um país se constrói com cidadãos. Então nós temos que ter aquela participação cidadã dentro da nossa comunidade, dentro do nosso estado.
Sem a participação, nós não vamos evoluir. Aquilo que nós desejamos para o nosso país está nas nossas mãos. Mobilização, engajamento, participação e construção positiva do seu posicionamento. Perfeito, perfeitamente. Assino embaixo aí, realmente é sobre isso, né? A gente vai chegando próximo aqui do nosso bate-papo aí, sabemos também que o presidente tem alguns compromissos aqui hoje na nossa cidade, então, portanto, a gente não vai estender tanto hoje o nosso papo aí, já fica o convite para a próxima vez que estiver aqui. Sem dúvida. Por gentileza, está sempre aí super bem-vindo, né? Mas antes da gente encerrar, aproveito, passo a palavra aqui também para o senhor Notari, mais ou menos nessa mesma pergunta que eu acabei fazendo aqui o presidente, nessa questão do próprio legado, estar à frente hoje, o senhor também que já está há tantos anos já aí, né, sempre participativo aí em algumas posições aqui da CI, assim, e aí também qualquer outra questão que eu possa ter esquecido aqui, o senhor fique à vontade também, senhor Notário, para trazer aqui para a gente, tá? História é passado. E passado começou em 1988, participando da Associação Comercial. Tive a oportunidade de ser por 2 vezes presidente da Associação Comercial de Mafra, 2 vezes VP regional e agora estou pela 2ª vez como um dos diretores da FACISC. Isso se faz porque a gente tem esse compromisso que o Otto acabou de dizer, né? Cidadão participando, contribuindo, se dedicando de forma voluntária, para que a comunidade possa crescer, ter as respostas que precisa. E olhando sobre a ótica específica dos associados, eu posso dizer para vocês que tenham o sentimento de que as empresas precisam ser lucrativas, a lucratividade é essencial. Para isso a gente precisa direcionar e apoiar com recursos, capacitação, orientação, ajuda. Esse papel da representatividade é importante, elas precisam crescer e a gente precisa fazer com que elas também sejam perenes. Isso tudo reunido traz a demanda da dedicação que a gente tem, né, no sentido de que o associativismo seja, sobretudo, uma forma de alavancar o desenvolvimento socioeconômico. Eu parabenizo o Otto pela dedicação que ele tem, né? Conheço ele já há mais tempo, somos amigos há muito tempo, no sentido de que, assim, precisa que alguém puxe isso, precisa que alguém faça esse papel de líder e traga essa construção, esse sentimento de participação, para que a gente possa construir juntas soluções. Perfeito. Nada mais justo que isso... quem ganha é a população, quem ganha é a sociedade, né? E, obviamente, o empresário, né? Perfeitamente. Bom, presidente, mais uma vez a gente gostaria de agradecer, né, a tua participação aqui hoje, né? Disponibilidade, trazer informação para a gente aqui, é um privilégio para a gente estar trocando essa ideia, né? Deixo aí o microfone aberto aí para qualquer colocação que o senhor tem aí para a gente. Ok, muito obrigado pela essa oportunidade. E reforço aquilo que eu falei no começo, que sem comunicação não existe entendimento. E nós, cada vez mais, precisamos utilizar essa comunicação correta, séria, ao exemplo que assim faz aqui. E dizer que a FACISC somos todos nós, todos os empresários, todos os empreendedores, e nós devemos estar unidos. A união faz a força, o associativismo transforma, e nós precisamos que o cidadão participe mais, que o empresário se envolva mais, que fale mais em política. Precisamos estar mais próximo dos políticos, conversar sobre política. Isso não quer dizer que a gente vai ser candidato, não, mas que a gente tem que se envolver mais em política, sem dúvida nenhuma, respeitando todas as bandeiras partidárias no seu momento certo, mas nós temos que pensar na nossa comunidade, no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito agradecido pelas palavras do notário, um cara sempre de fácil acesso, de fácil comunicação, de fácil palavra, e agradecer a oportunidade aqui, a Associação Empresarial de Mafra, que é uma associação historicamente de muito envolvimento, muito engajamento no associativismo e presta um serviço muito legal para o seu associado e o associado, de fato, que é o dono da associação. Muito obrigado. Perfeito.
a Sindmafra está fazendo o seu dever de casa, então... Sem dúvida, ela é uma associação que sempre tem diretores atuantes e, acima de tudo, sempre bem comandado, com um quadro de colaboradores muito experientes, muito capazes, e isso nos orgulha porque leva a bandeira do associativismo, não só aqui na regional, mas em todo o estado. Perfeito. Presidente Joaquim, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí, todo o sucesso do mundo aí também para o senhor, né? Sucesso aí também agora nos próximos, nas próximas demandas que terá aí hoje durante o dia aí, e sempre conte com a gente aqui para o que o senhor precisar. Senhor Notário, muito obrigado também pela sua participação, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente aqui, trocando essa ideia aqui, que é muito importante, tá? Eu que agradeço. Obrigado, hein? É isso aí. Obrigado, então, pessoal. É isso aí. O Assincast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse ali no início, sempre trazendo muita informação, muita relevância para você, empresário, para você da comunidade, da sociedade, colaborador, enfim, todos que, né, que movem, né, esse nosso mundo, esse nosso Brasil aí. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Assincast. Valeu.